informação às 15 com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. Em destaque o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Portugal registra mais 2.899 infectados e 31 mortes nas últimas 24 horas. Foi aprovado o uso obrigatório de máscara na rua por 3 meses. Por cá, sobe para 4 o número de alunos da Escola Superior de Tecnologia estão de Oliveira do Hospital infectados com Covid-19. Ainda sobre esta pandemia, a tradicional Feira dos Santos de Travancinha cancelada devido à Covid-19. Olhamos para o espaço de opinião que este resto zero. Vítor Neves que diz que temos de continuar e para continuar temos de respirar e comer. Município de Oliveira do Hospital apoia a campanha de vacinação contra a gripe e ficamos a conhecer ainda o calendário desportivo para este fim de semana. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou mais 2.899 infectados com o coronavírus e 31 mortes relacionadas com esta doença, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira, de salientar que este é o número de mortos mais elevado desde meados de abril. Recorde-se que a nível geral, a partir do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro, será proibido circular entre concelhos de todo o território continental. Esta é então a notícia de última hora que está ainda em atualização e que no final desta edição informativa voltaremos a recordar os números, mas de uma forma geral são estes: 2.899 infectados e 31 mortes devido à Covid-19 só nas últimas 24 horas. E o Parlamento aprovou esta sexta-feira o projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos durante pelo menos 3 meses, uma medida que poderá ser renovada depois de ter sido votado. Na generalidade, o diploma foi de seguida aprovado em votação final global, contando com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS, PAN e PAN, aliás, e depois o PCP, PEV, Bloco de Esquerda e a deputada Jacine Catar Moreira optaram pela abstenção. A Iniciativa Liberal votou contra. O deputado único do Chega esteve ausente nesta votação. A votação na especialidade foram aprovadas algumas alterações ao texto do PSD. Por proposta do PS, a medida vai vigorar por 70 dias e não por 90, como se previa na última versão do projeto, e será objeto de avaliação quanto à necessidade da sua renovação no final desse período. O Bloco de Esquerda e o PAN pretendiam incluir no diploma que a distribuição de máscaras fosse gratuita, mas as propostas foram chumbadas com o voto contra do PS e a abstenção pelo menos da bancada do PSD. Já o Bloco de Esquerda conseguiu também introduzir no capítulo da fiscalização que o papel das forças de segurança e polícias municipais seja prioritariamente de sensibilização e de pedagogia. O diploma determina que é obrigatório o uso de máscara, que não pode ser substituída por viseira aos maiores de 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável. Pode haver dispensa desta obrigatoriedade em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar quando não se encontrem na proximidade de terceiros ou mediante a apresentação de um atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração médica que ateste que a condição clínica ou de deficiência cognitiva não permitem este uso de máscara. Também não é obrigatório o uso de máscara quando tal seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas se encontrem a realizar. A fiscalização compete às forças de segurança e às polícias municipais e o incumprimento do uso de máscara constitui contraordenação sancionada com coima entre os 100 e os 500 euros.
E por cá, a marcar a atualidade, subiu para 4 o número de alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital infectados com Covid-19. Em declarações à Rádio Boa Nova, Guilmar Sarmento, delegada da Saúde Pública de Oliveira do Hospital, adiantou que até ao momento 4 jovens não residentes no concelho oliveirense, mas a estudar neste GO, testaram positivo para a Covid-19. Segundo a responsável, os infectados habitam no mesmo apartamento. A esta altura, a Autoridade de Saúde Local continua a fazer o levantamento dos contactos diretos das pessoas infectadas para que fiquem então em isolamento. Guilmar Sarmento relembrou que qualquer pessoa pode ter o vírus e não ter carga viral e por isso não convém fazer o teste cedo demais. A responsável repudia a atitude irresponsável dos jovens da Escola Superior que têm realizado festas nas suas habitações. Recorde-se que na passada quarta-feira confirmou-se o primeiro caso de Covid-19 naquela escola. De acordo com o presidente da escola, Carlos Veiga, o aluno terá sido infectado em contexto familiar, uma vez então que foi alertado pela Autoridade de Saúde do seu concelho de que os seus pais tinham testado positivo. Sobre a situação atual no concelho de Oliveira do Hospital, Guilmar Sarmento adiantou à Rádio Boa Nova que não há registro de mais novos casos, para além destes dos alunos deste GO. Quanto ao surto na Fundação Aurélia Martins, a delegada referiu que estão a aguardar os testes de cura para saber se os infectados já recuperaram da doença. Ainda sobre este assunto, contactado pela Rádio Boa Nova, o presidente deste GO adiantou que os alunos do primeiro e segundo anos de cursos da área da gestão se encontram em casa, podendo assistir às aulas online. A medida já tinha sido comunicada aos alunos através de e-mail, quando foi confirmado então o primeiro caso na escola. Carlos Veiga notou, porém, que este GO se mantém de portas abertas para permitir que os alunos que não disponham de equipamento para acesso online possam assistir às aulas. Para as restantes turmas deste GO, vigora o regime presencial, podendo os alunos optar também por ficar em casa e ter acesso às aulas online. A Confraria da Feira dos Santos de Travancinha anunciou a toda a população e visitantes que a feira anual do dia 1 de novembro foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Em comunicado, a Confraria informa que a tradicional Feira dos Santos, que normalmente decorre no dia 1 de novembro, não se vai realizar tendo em conta a pandemia que o país e o mundo atravessam. Os organizadores apelam ainda à compreensão de todos e esperam que tudo volte à normalidade para que possam retomar a feira em 2021. Em mais uma edição do Espaço de Opinião Cash Resto Zero, Vítor Neves questiona esta sexta-feira como se ultrapassa esta crise da Covid-19. Sem resposta, verifica que temos de continuar e para isso temos de respirar e de comer. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Mude is good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Como se ultrapassa esta crise da Covid-19? Não sei. Mas sei que temos de continuar. E para continuar, temos de respirar e comer. Aqui não há prioridades. Para viver, precisamos de respirar e comer. Ponto. O presidente da Mercadona, os supermercados espanhóis que os portugueses gostam, disse esta semana que estamos no meio de um túnel e não sabemos quando acaba e onde nos vai levar. O que fazer? Foi perguntado. Pá e picareta, diz ele, e continuar a escavar. O vírus afasta os vivos dos vivos e agora afasta também os vivos dos mortos. Mas não temos outra alternativa. Para continuar a viver, temos de respirar e comer. Haja coragem e boa sorte. Até para a semana.
Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. O Discute. Saiba mais em r6living.pt. Cash Resto Zero, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas, então, por Vítor Neves na Rádio Boa Nova. E o município de Oliveira do Hospital vai apoiar os cidadãos maiores de 65 anos na vacinação contra a gripe, oferecendo-lhes a possibilidade de se vacinarem gratuitamente numa das farmácias do concelho, à semelhança do que acontece nos centros de saúde. A medida que resulta de um protocolo estabelecido pelo município com a Associação Dignitude, que no âmbito da emergência ABEN Covid-19 integra o programa Vacinação SNS local, visa apoiar o reforço da resposta concelhia à vacinação contra a gripe, permitindo aos utentes mais idosos a existência de novos locais de vacinação e com mais proximidade às suas áreas de residência. O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, sublinha que a medida pretende minimizar as consequências de um eventual aumento de constrangimentos causados pela junção da gripe sazonal à Covid-19, que tem estado a agravar-se em Portugal, mas também visa contribuir para que haja cada vez mais munícipes dos agregados considerados como prioritários a tomarem gratuitamente a vacina contra a gripe. A criação de locais alternativos para a vacinação através da rede de farmácias concelhia vai permitir assim proteger a população de maior risco que no atual momento se encontra em situação mais vulnerável, mas também terá reflexos ao nível do descongestionamento dos serviços de saúde locais. E a esta altura olhamos para o calendário desportivo deste fim de semana. Este fim de semana o Futebol Clube de Oliveira do Hospital recebe o Condeixa, o Sampaense defronta o Ginásio Figueirense e o Hóquei joga com o Sanjoanense. Vamos então ao Sampaense, que defronta este sábado, dia 24 de outubro, o Ginásio Figueirense. A partida a contar para a segunda jornada do campeonato da Proliga Zona Norte acontece pelas 4h30 na Figueira da Foz. No futebol, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital recebe em casa o Condeixa. O jogo, que marca a quarta jornada da Série E do Campeonato de Portugal, está agendado para as 3 da tarde de domingo no Estádio Municipal de Oliveira do Hospital. Já na modalidade de hóquei patins, o Oliveira disputa no domingo pelas 17h30 a segunda jornada do campeonato da terceira divisão, Zona Norte B. A equipa oliveirense desloca-se ao pavilhão de São João da Madeira para jogar frente à Associação Desportiva Sanjoanense. Ontem, o sorteio da pré-eliminatória da Taça de Portugal ditou que o Oliveira vai defrontar o Sobreira no dia 14 de novembro, equipa com a qual disputou e venceu a primeira jornada do campeonato no passado domingo. Recorde-se que os recintos desportivos, como estádios e pavilhões, estão restritos à entrada de público devido à Covid-19. E antes de terminarmos esta edição informativa, recuperamos então a notícia da atualidade no país, o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, à altura agora que temos mais dados disponíveis. Assim sendo, nas últimas 24 horas, Portugal registrou mais 2.899 infectados com Covid-19, a lamentar mais 31 óbitos. Este é o número de mortos mais elevado desde o dia 24 de abril, em que foram 34 os óbitos. Em comparação com a véspera, Portugal registra então mais 2,65% no que diz respeito a casos e 1,38% no que diz respeito a óbitos. Portugal registra 112.440 casos e 2.276 mortes desde o início da pandemia. Destaca ainda para os recuperados, que são já 65.880, mais 1.349 nas últimas 24 horas. Sob vigilância estão mais 1.646 casos. A esta altura estão 1.418 pessoas internadas, são mais 53 face a ontem, dos quais 198 estão nos cuidados intensivos.
Agora sim, prestes a terminar esta edição informativa, olhamos para o estado do tempo. Nesta sexta-feira, 23 de outubro, contamos com céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nubosidade a partir da tarde. Estão previstos aguaceiros em geral fracos até o meio da tarde, em especial nas regiões norte e centro. E hoje a registrar-se uma pequena descida da temperatura, em especial nas regiões também norte e centro. Já para Oliver do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 7 graus de mínima e os 15 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. A informação de âmbito nacional será atualizada às 16 e às 17 horas num simultâneo de notícias com a Rádio Renascença. Às 18 horas, informação de âmbito local e regional atualizada por Liliana Lopes. Da minha parte é tudo. Fique desse lado, fique com a boa companhia da Boa Nova. Até logo. Boa Nova. Informação às 15 com Beatriz Cruz.